Olá pessoal, olá família, boa noite. Canal Lightworkers Trabalhadores da Luz. Enquanto estamos buscando o nosso passado verdadeiro, o sistema vem, durante os anos, sistematicamente destruindo provas que poderiam corroborar muitas informações com evidências. Vários templos e monumentos foram destruídos, sabe-se por ordem de quem, e isso afeta demais o nosso futuro como buscadores e pesquisadores. Temos sede de conhecimento e nosso mundo tem uma história bem diferente das contadas nos livros. É claro que há vitórias, conquistas, inovações, desenvolvimentos em várias áreas, entretanto há de se considerar que desde o nosso suposto passado primordial, o início foi com conflitos, destruição, devastação e sem piedade. Mas olhando melhor, vemos que são destruições ainda levando em conta os conflitos dos que desceram dos céus. O templo de Bel, por exemplo, na Síria, foi totalmente destruído, mas então nos perguntamos quem é Bel? Bel era um título usado pelos deuses mesopotâmicos, sendo o mesmo nome para o deus Baal. Deusas seriam Belit. Não sendo informação de fonte segura, dizem que representaria o deus Enlil, mas depois de pesquisas, descobriu-se que seria mesmo Marduk. Os clãs continuam de forma aberta ou encoberta, usando seus vassalos externos e internos dentro de postos avançados nos governos, extremamente severos e preocupados em apenas obedecer sem questionar. A mãe de Marduk foi Ninhursag, também conhecida como Ninmah ou Belit, a geneticista que ajudou Enki a manipular várias e várias vezes o nosso DNA até chegar ao espécime perfeito, como mencionamos antes, com muitos erros, gerando criaturas bizonhas que viraram lendas e mitos dentro da nossa cultura global. Era filha do rei Anu e, como foi a que conseguiu o feito, passou a ser chamada de Mami, a origem real da palavra mami, mami, ma, mamacita, madre. O templo existente em Palmira foi simplesmente destruído de forma irreversível. Por outro lado, embora estejam tentando apagar nosso passado, estamos descobrindo cidades pré-existentes à época dos Sumérios. Assentamentos africanos estão nos mostrando verdades que não tínhamos como acessar, não só lá, mas também no Iraque e ao longo da floresta amazônica. Conflitos nestes territórios e saques feitos por caçadores de relíquias que buscavam tesouros para vender a bilionários colecionadores que talvez até paguem para ter algo do seu próprio passado dentro da família, têm prejudicado há tempos as descobertas. Quantas tumbas egípcias foram saqueadas e profanadas em busca dos tesouros, do ouro, tendo em vista que os faraós desejavam levar todos os seus tesouros com ele para o além-vida. Note que neste hieróglifo egípcio vemos 4 homens levando um sarcófago de um faraó aparentemente bem mais alto do que todos eles. Aqui vemos um templo erguido 3.000 anos antes de Cristo para o deus principal de Nippur, dentre os outros do panteão principal. Nippur era a capital da cidade de Nínive. O historiador Lúcio Flávio escreveu que quando Alexandre o Grande tomou Babilônia, ordenou a reconstrução de todos os templos destruídos, em especial o templo de Bel, o deus dos deuses. Então, aprender com o nosso passado torna-se um desafio ainda maior. Por quê? Porque fomos condicionados a apenas obedecer, não questionar. E isso vemos em vários tipos de liderança ao redor do mundo, em diversas áreas. As pessoas tornam-se reféns emocionalmente porque não podem opinar.
não podem ter uma ideia diferente, que são logo rechaçadas, canceladas ou desprezadas. Milhares de tabuletas sumerianas foram destruídas. Faziam parte de um conhecimento que, provavelmente, como humanidade, jamais vamos recuperar. Durante um conflito civil na região da Síria, os radicalistas prometeram não atacar as ruínas das cidades, mas poucos dias depois, estátuas foram explodidas e destruíram o leão de Aulat. Tudo isso em nome da religiosidade, porque supostamente eles são monoteístas. Um local cheio de conhecimento que foi tirado da humanidade foi a Biblioteca de Alexandria. Em 48 a.C., o imperador Júlio César incendiou a cidade, acidentalmente. Como que o imperador põe fogo na cidade inteira acidentalmente, fazendo churrasco, soltando balão, oferecendo rituais? Como deve ter sido? Entretanto, boa parte da biblioteca se livrou neste episódio, mas séculos depois não pôde manter-se erguida após vários conflitos e invasões. O Império Romano não cuidou como deveria da biblioteca e muitos dos poucos livros que sobraram foram destruídos por falta de cuidado. Principalmente depois que Teodósio, imperador de Roma que se converteu, resolveu pôr fim a todo o conteúdo literário não cristão. O pouquinho que sobrou foi destruído pelo califa Omar, em uma queima que levou 6 meses. Quanto conhecimento poderíamos ter a respeito da nossa história como humanidade e sobre pessoas proeminentes que simplesmente desejaram que o conhecimento sumisse do mapa. Outra biblioteca foi totalmente queimada, e isso aconteceu na Índia, a biblioteca de Nalanda. Era extremamente prestigiada, mas foi destruída por uma dinastia persa que condenou ao fogo todos os estudiosos e estudantes que estavam presentes. Dizem que nela haviam 9 milhões de manuscritos. Outra destruição sem precedentes foi a da cidade de Persépolis, capital do Império Persa, que hoje é o Irã. Também conquistada por Alexandre o Grande, não se sabe por qual motivo a cidade foi totalmente queimada e seus tesouros destruídos. Dizem que após dominarem a cidade, Alexandre teria dito aos seus homens: soltem seus cabelos e enlouqueçam. Eles estavam em lutas há vários anos sem parar, então literalmente beberam tanto, conta a história, que provocaram um incêndio que destruiu a cidade. Finalizamos o conteúdo, breve, com a destruição do Museu de Bagdá, cheio de artefatos da antiga Mesopotâmia, sumérios, babilônicos e assírios. Depois dos saqueadores levarem artefatos de grande valor, que devem ter sido vendidos a colecionadores especiais, o museu foi reaberto em 2015, mas grande maioria dos artefatos ainda não foi recuperada. Como humanidade, podemos não ter controle sobre o nosso passado, mas podemos moldar nosso futuro co-criando um presente desperto e em expansão da consciência. Por isso, finalizamos convidando você a acompanhar nossa nova série Cápsula do Tempo. Só compreendendo o nosso verdadeiro passado, podemos entender o nosso hoje. E assim, nos prepararmos para o que podem inventar amanhã. Mas em todos os casos, precisamos estar dentro dos nossos processos para que nada se torne tão difícil que nos leve a pensar em desistir. Se desejar, continue conosco. Gratidão por acompanhar e apoiar o canal. Muita paz, muito amor, muita sabedoria e discernimento em toda pesquisa que você fizer e principalmente muita da verdadeira luz.